O Novo Testamento. Bíblia na linguagem de hoje. Lucas, capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali, ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: "Se você é filho de Deus, mande que estas pedras virem pão." Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão." Aí o diabo levou Jesus para o alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo. E disse: "Eu lhe darei todo este poder, toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar." Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam: adore ao Senhor teu Deus e sirva somente a Ele." Depois disso, o diabo levou Jesus a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: "Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras." Então Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor seu Deus." Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia nascido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali se levantou para ler as Escrituras Sagradas. E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: "O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas novas aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo." Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: "Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir." Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: "Ele não é o filho de José?" Então Jesus disse: "Sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade." E continuou: "Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias. Quando não choveu durante 3 anos e meio, houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado." Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram ao alto do monte, onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi
foi embora. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali ele ensinava o povo nos sábados. Então eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga e estava dominado por um demônio. O homem gritou: Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao demônio: Cale a boca e saia deste homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem ao chão e saiu dele sem lhe causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: Que tipo de palavras são essas? Este homem, com autoridade e poder, expulsa os espíritos maus e eles vão embora. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente com febre alta e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e, no mesmo instante, ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando: Você é o Filho de Deus. Eles já sabiam que Jesus era o Messias e por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Mas a multidão começou a procurá-lo e, quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país.